Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos à fase final da Olimpíada de Química do Estado de São Paulo. Estamos aqui novamente. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Delmárcio Gomes e vou apresentar para vocês agora 2 experimentos que depois vocês vão ter que responder perguntas. Então, teremos uma breve explicação e depois passamos para os 2 vídeos. Boa sorte a todos. Bora lá! Bom, esse primeiro experimento, vamos falar a respeito de um nanocompósito magnético. É um material feito com carvão ativado e nanopartículas magnéticas. Mas primeiro, vamos a alguns conceitos e algumas definições sobre o que é compósito e o que é nanocompósito. Compósito é um material formado por uma mistura de 2 ou mais materiais, de 2 ou mais partes distintas. Então, quando esses materiais se somam, em geral, melhoram as propriedades individuais de cada material ou até mesmo pode surgir propriedades novas, combinadas. Então, sempre nós vamos ter em um compósito um material que é a matriz, que é a base, que é aquele que está em maior quantidade, e o material de reforço ou carga, que são as outras partes aditivadas àquela matriz, àquela base principal. O nanocompósito, basicamente, teria que esse reforço ou essa carga ser de material dentro da escala nanométrica. Essa seria a definição direta para como você classifica um nanocompósito, eu ter uma carga nanométrica dentro do meu material. Mas, obviamente, que as definições podem variar, mas o que a gente sempre observa nesses casos é a diferença entre um compósito e um nanocompósito, dado pelas características desses aditivos. Aqui nós temos uma imagem que mostra essa representação do nanocompósito, onde o material de reforço ou de enchimento está misturado. Aí pode ser quimicamente ou fisicamente, varia, muda alguns conceitos, mas, de qualquer maneira, a carga nanométrica está inserida dentro da matriz da fase contínua. Então, nesse experimento, nós vamos utilizar uma patente do Instituto de Química da USP, feito pelos pesquisadores do IQ, que é chamado de carvão magnético. É um material adsorvente com propriedades muito especiais, com propriedades muito bacanas, e vocês vão observar um experimento de uso dessa patente, de uso dessa tecnologia, na despoluição de uma água contaminada com corante, que é um composto orgânico. Então, nós vamos ver a aplicação nessa área. Antes disso, vamos a algumas informações sobre a característica desse material, que é importante para vocês depois responderem as perguntas e analisar o resultado do experimento. O carvão ativado é muito comum no nosso dia a dia. Nós temos ele dentro de casa, principalmente nos filtros de água. Aquela última filtração antes da gente consumir a água. Todos nós em casa temos algum filtro para fazer essa última purificação. Então, o carvão ativado pode ter em várias granulometrias, mas, em geral, quanto menor o tamanho, maior a área superficial. Por isso, o carvão ativado em pó tem aplicações muito interessantes. Então, esse é o aspecto do experimento que nós vamos realizar. À direita, vocês estão vendo o material escuro, o material preto, que é o carvão magnético, que é uma mistura, então, de carvão ativado com nanopartículas magnéticas. E à esquerda, nós temos uma amostra de água contaminada com corante, que será o nosso material, o nosso objeto de despoluição, de descontaminação. Veja, não é para tornar a água potável para beber, nós estamos aplicando uma tecnologia de separação dessa mistura. Então, nós queremos obter água limpa e o corante tentando reaproveitá-lo. E vamos mostrar isso de uma maneira muito interessante. Nessa imagem de microscopia eletrônica de varredura, vocês estão vendo a superfície, a matriz do carvão, que são esses blocos maiores, essas placas grandes que vocês estão vendo, e essas pontinhas, essas bolinhas que estão depositadas sobre a superfície são as nanopartículas magnéticas. Nesse caso, as nanopartículas interagem com a superfície do carvão e mantenham-se ali grudadas, unidas. Não é fácil de separá-las, muito pelo contrário, foi feita com uma estratégia que elas permanecessem realmente sempre ligadas. Então, esses pontinhos são o material de reforço de enchimento, as nanopartículas magnéticas, e essa matriz maior, essas placas sobrepostas, é a matriz do carvão, é a nossa fase contínua. Bom, para usar nanopartículas magnéticas nesse material, a gente precisa citar sobre elas também. Afinal de contas, o carvão ativado tem poder de filtração, mas são as nanopartículas magnéticas que conferem o magnetismo, que nós vamos ver no experimento, que é algo fundamental para a aplicação dessa patente. As nanopartículas magnéticas usadas nesse material são as do tipo magnetita.
Magnetita é um mineral, é um óxido de ferro que se apresenta na natureza em dois estados de oxidação distintos, que vocês estão vendo aí na fórmula. Eu não vou citar quais são os estados de oxidação, mas tenho certeza que isso daí já pode ser observado. Temos ferro em dois estados de oxidação diferentes. Quando eu gero esse óxido de ferro, eu gerei um material magnético. Então, se eu posso, em laboratório, foi isso que os pesquisadores fizeram, foi fazer com que a nanopartícula magnética ficasse presa, aderida à superfície do carvão, não 100%, porque vocês vão ver, esse compósito ele tem 20% de nanopartículas em cada 100 partes do carvão, então a proporção, relação dela é para isso, não é para ocupar 100% da superfície do carvão, mas esses 20% de nanopartícula dá o magnetismo que é muito importante para a aplicação para o vídeo que vocês vão ver. Então, é um material, uma patente brasileira, e que nós vamos observar um experimento com ela. Então, agora, prestem bastante atenção, que nós vamos rodar o experimento, e aí vocês vão ver a aplicação desse material. Bora lá. Muito bem. Antes de eu mostrar o vídeo do experimento, eu vou exibir um vídeo que discute a síntese da nanopartícula magnética. E nesse vídeo, para explicar como que as nanopartículas magnéticas são sintetizadas e depois, por um processo de laboratório, elas são fixadas à superfície do carvão, à matriz do carvão. Então, por isso, para ilustrar melhor, o primeiro vídeo vai mostrar uma síntese de nanopartículas magnéticas e depois eu vou mostrar o experimento do carvão limpando a água. Então, prestem atenção nesse videozinho e depois a gente reforça os reagentes utilizados após a exibição do vídeo. Solução aquosa de ferro 2, então foi usado sulfato de ferro 2, aqueceu até 90 graus Celsius, perto da ebulição, adicionou hidróxido de potássio e nitrato de potássio, previamente solubilizados. Inicia-se a reação com essa coloração esverdeada, e depois de 10 minutos, sobre agitação e aquecimento, até próximo dessa temperatura de 90 graus Celsius, o produto é formado, que são as nanopartículas magnéticas do tipo magnetita, daquele óxido de ferro que nós mostramos. Então, aí comprovando o magnetismo das nanopartículas, mostrando que, de fato, chegou o produto esperado. Muito bem, então vocês observaram, só recordando, eu tenho ali, então, inicialmente, sulfato de ferro 2, então é um sal, que eu coloquei uma quantidade, pesei uma quantidade, solubilizei e aqueci isso até 90 graus Celsius. Depois, a segunda parte do experimento, já também previamente solubilizado, hidróxido de potássio e nitrato de potássio. Então, uma base e um sal. Esses dois foram misturados, diluídos num volume pequeno, e esse volume foi adicionado ao meio reacional, iniciando ali o processo de formação das nanopartículas magnéticas. Se vocês observaram, começa pela cor verde, e depois de 10 minutos, nessa temperatura próxima a 90 graus Celsius, o material, então, se converte, chegando ao produto que tem aquela coloração escura, aquele preto bem marcante, que é típico de nanopartículas magnéticas. Então, esse produto, como ele é magnético, uma forma de comprovar que a síntese dele deu certo é comprovando o magnetismo. Então, você retira uma alíquota, uma amostra, coloca no tubo de ensaio, coloca o ímã, e à medida que há atração magnética, você comprova que você chegou ao produto esperado, que são os óxidos de ferro, que é o material magnético que nós sintetizamos. Então, dessa forma, depois, por um processo de laboratório, as nanopartículas são fixadas à matriz do carvão ativado, que é um material em pó, e esses dois, depois, seco, esse material seco, lavado tudo direitinho, ele está pronto para aplicação, que é a patente da USP, que vocês vão ver agora nesse vídeo. Vamos agora para a exibição do experimento da aplicação do carvão magnético, do nanocompósito, envolvendo o carvão ativado e nanopartículas magnéticas, na descontaminação de uma água contaminada com corante. Corante esse proveniente de indústria têxtil, corante utilizado no tingimento de roupas. Então, é um composto orgânico. Nesse caso, inicia-se o vídeo mostrando que o carvão magnético apresenta magnetismo, como é esperado, afinal de contas, ele tem ali, na sua composição, material magnético, que são as nanopartículas de óxido de ferro.
uma pequena quantidade desse material adsorvente é transferido para esse frasco da esquerda que contém a água contaminada com corante. Depois, fecha o frasco direitinho e agita aí pelo tempo de 1 minuto, já é suficiente. Uma agitação vigorosa pelo tempo de 1 minuto, já editado aí no vídeo, e aí depois você coloca o ímã e observe o resultado, pessoal. Observamos essa névoa, que é um material particulado, né? Que é o material como um todo, ele sendo atraído pelo ímã, sendo atraído à direita da tela pelo ímã. E, obviamente, deixando aí por um longo período, para melhorar o efeito visual, o ímã foi colocado lateralmente, mas se ele for colocado no fundo, você também tem um resultado de compactação muito bom. Aí é só para mesmo mostrar um pouquinho desse efeito visual. Bom, e está mais do que provado ali que o corante não está mais presente na água, mas a pergunta é, para onde foi o corante? Então, essas observações, a conclusão desse resultado, vocês depois vão responder algumas perguntas sobre isso. Mas nós temos ali um material, uma composição, se eu te segurasse o ímã na lateral do frasco, abrisse, tirasse a tampa e jorrasse, aquela água ia sair completamente limpa, obviamente ainda esperando mais um tempo para todo o material ser atraído magneticamente, não como estava exibido ali no final, mas com bastante tempo, tudo isso é atraído, eu segurando o ímã, eu consigo somente escorrer a água, porque o material vai ficar preso lá na parede do frasco. Então, de alguma forma, o corante foi removido da água. A questão depois vai estar em cima da interpretação disso, vocês vão responder umas perguntas, beleza? Bora agora para o último experimento, minha participação final aqui na Olimpíada de Química do Estado de São Paulo. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu, particularmente, estou gostando demais. Espero que a cabeça de vocês já estejam aí fazendo várias conexões para depois vocês responderem as perguntas. Nosso último experimento vai falar sobre as nanopartículas de ouro. Obviamente, material espetacular e não ficaria de fora aqui da final da nossa Olimpíada de Química do Estado de São Paulo. Vocês vão fazer só uma pequena introdução teórica sobre o assunto e aí depois nós vamos para o vídeo. Muito bem, nanopartículas de ouro. Vamos falar desse material. Esse material, ele é, por incrível que pareça, um material que tem uma história muito bacana e uma relação muito direta com Michael Faraday, o mesmo Faraday, com todas as suas contribuições para o desenvolvimento, para o estudo da eletricidade, de todas as suas invenções incríveis. E o ouro coloidal, assim como é conhecido, ele foi sintetizado por Faraday há mais de 150 anos atrás. Obviamente que o Faraday não sabia disso. Inclusive, essas amostras estão em exposição lá no museu em Londres, na Inglaterra. E também existem os antigos vitrais das igrejas, que também, obviamente, não sabiam disso, mas depois de pesquisas revelaram que esses vitrais também contêm nanopartículas de ouro em diferentes tamanhos, o que contribui para as cores incríveis. Muito bem, a síntese da nanopartícula de ouro que nós vamos ver no nosso vídeo envolve o uso do citrato de sódio como agente redutor. Nós temos aqui o ácido tetracloroáurico, esse é o nome desse composto, HAUCl4, ácido tetracloroáurico. Você consegue já, pelos cálculos aí, estimar o estado de oxidação desse ouro. Esse ouro, obviamente, está no estado de oxidação positivo. Então, o citrato de sódio vai atuar como agente redutor, para fazer com que esse ouro se reduza a ouro zero, a ouro metálico, dando início ao processo de produção, de síntese, de formação das nanopartículas de ouro. O citrato de sódio tem um papel duplo nessa síntese. Ele é utilizado um pouco em excesso para que justamente a quantidade de citrato que sobre fique em volta das nanopartículas de ouro, estabilizando, dando maior estabilidade à dispersão coloidal que é obtida no final. Então, o citrato de sódio, num primeiro momento, é agente redutor, porque reduz o ouro no estado de oxidação mais alguma coisa, até o estado de oxidação zero, e aí depois você tem ali, então, as suas nanopartículas recobertas com essas moléculas de citrato que estabilizam e dão maior estabilidade. O citrato utilizado aqui nessa síntese é o citrato trissódico, então ele tem todos os seus
ácidos carboxílicos desprotonados. Então, algumas informações para vocês. Como essas nanopartículas se formam? Essa é uma pergunta que todo mundo se faz para entender. Se nós estamos partindo de átomos, nós estamos partindo de dimensões abaixo de 1 nanômetro. Então, eu estou partindo de uma reação entre átomos de ouro que tem tamanhos menores que 1 nanômetro. Essa figura ilustra bem o que acontece no meio reacional e eu venho trazer essa dica quentinha para vocês entenderem como que a síntese se realiza. No estágio 1, nós temos a nucleação. É o início do processo. No momento em que o citrato é adicionado, inicia-se a reação de oxirredução. Nesse caso, os íons de ouro, os cátions de ouro, os íons de ouro vão ser reduzidos a ouro metálico, formando os átomos de ouro metálicos individualmente. Esses átomos começam a se ligar entre si, dando início ao processo de nucleação. Estágio 1, nucleação, é o início do processo, quando são formados os primeiros núcleos, os primeiros clusters, os primeiros agregados de átomos. Quando esses clusters inicia o processo de coalescência, eles se fundem uns com os outros para aumentar de tamanho, então passam a crescer, dão início ao estágio 2, que é a etapa de crescimento. Esses clusters agora começam a assumir, a ter uma geometria. Se essa geometria, se esse formato for esférico, nós damos início às nanopartículas esféricas de ouro metálico. Então, é aí onde nós já temos um tamanho nanométrico. Os átomos se uniram, aumentaram de tamanho, e agora essas nanopartículas estão dentro da nanoescala. No caso das nanopartículas de ouro do experimento, elas terão entre 20 e 25 nanômetros, para vocês terem uma ideia. Mas, então, estágio 1, nucleação, estágio 2, crescimento, duas etapas importantes do processo de formação desse tipo de nanopartículas. No caso das nanopartículas de ouro, podemos usar esse mecanismo para explicar a reação. As nanopartículas de ouro são materiais incríveis, com aplicações muito interessantes, com aplicações na área de sensores, na área da biotecnologia, na área da medicina, para fazer diagnóstico, para fazer tratamento de câncer. Esses materiais têm uma propriedade fundamental, que é a propriedade de conseguir mudar de cor conforme o tamanho. Dependendo do tamanho das nanopartículas de ouro, elas geram cores, dispersões coloidais com coloração diferente. Então, como a cor é dependente do tamanho, nós temos um material com grande potencial para a área de sensor, porque tudo aquilo que muda de cor é um forte candidato a ser utilizado como sensor, como marcador, e por isso tem muitas aplicações na química, na biologia, na medicina e na física também. Então, esse material, vocês estão vendo à esquerda, seria aquela coloração avermelhada, característico. Depois, se aumentar de tamanho, passa pelo roxo, em tamanhos maiores, chegam aí até essa faixa do azul. Muito bem, então agora a gente vai assistir o vídeo da síntese da nanopartícula de ouro por esse método, utilizando o citrato de sódio como agente redutor e utilizando ali o ácido tetracloroáurico, HAUCl4. Então, nós vamos utilizar esses dois reagentes. Eu vou exibindo o vídeo e vou conversando com vocês, passando algumas informações sobre o experimento. Bora lá então, boa sorte, fiquem atentos às informações e caprichem. Muito bem, esse é o vídeo. Eu pausei o vídeo aqui para a gente mostrar os reagentes que estão na tela. Nós temos aqui à esquerda o citrato de sódio, ele é um composto sólido, branco, depois vai ser colocado, já foi preparada uma solução dele, já está aqui contida nesse frasco. Depois nós temos a solução de ouro, então é aquele ácido tetracloroáurico solubilizado. Então, preparado a solução, preparado aqui a solução do agente redutor. Então, agora, uma quantidade dessa solução de ouro vai ser adicionado dentro desse Erlenmeyer. Esse Erlenmeyer, ele tem aqui um agitador, né, magnético, que nós chamamos no laboratório de peixinho. Então, essa chapa de aquecimento e de agitação vai ser ligado nas duas modalidades. Aquece a superfície e coloca esse peixinho ali dentro para girar, para homogeneizar a solução e o aquecimento. Bora lá. Vocês estão vendo, então, o momento da adição da solução de ouro. Inicia-se o ajuste da temperatura, sobe a temperatura do aquecimento da chapa e gira ali a agitação magnética, que é o momento que esse peixinho fica girando.
coloca ali na superfície do Erlenmeyer, né, na saída, um vidro de relógio para minimizar as perdas por evaporação. Então, só para dificultar um pouco, não precisava utilizar aqui um condensador, é apenas para minimizar um pouco das perdas. Observe que já atingimos a temperatura de ebulição, é nesse momento que você percebe que está na hora certa de adicionar o citrato de sódio, o nosso agente redutor. Adicionado de 1 a 2 ml da solução previamente preparada, vocês estão vendo aí a adição do citrato de sódio. Nesse momento, desliga a temperatura e só com a própria temperatura e energia que já existia por aquele aquecimento até a ebulição, é suficiente para a reação começar. Observem as múltiplas cores, fecha, a gente saiu, depois nós vamos repetir essa passagem de cores, que ela é importante para nós. Vocês estão vendo aí múltiplas cores surgindo nessa fase do experimento, até se estabilizar, até chegar àquela coloração vermelha típica, característica que identifica que o produto esperado foi obtido. Vamos voltar novamente na transição de cores. Adicionou o agente redutor, fica cinza, volta, começa a ficar roxo, olha as transições. Até chegar na coloração final, que é esse vermelho típico, característico das nanopartículas de ouro, que tem aí um tamanho em torno de 25 nanômetros, 20 a 25 nanômetros. Então, após assistirem o experimento, vou passar aqui algumas informações para encerrar e para que eu também possa me despedir de vocês. As nanopartículas de ouro, uma das aplicações que eu acho que mais me chama a atenção, pela seletividade, pela forma como ela pode ajudar as pessoas, é o uso de nanopartículas de ouro no tratamento do câncer. Então, hoje nós podemos ter uma nanopartícula de ouro recoberta com anticorpos. Os anticorpos vão reconhecer especificamente um tipo de célula tumoral. Então, por essa relação antígeno-anticorpo, essa especificidade, essas nanopartículas vão diretamente naquele tumor e, à medida que elas encontram essa célula tumoral, elas internalizam, elas entram dentro das células tumorais e aí, depois de você conseguir localizar o tumor, você pode utilizar o laser num comprimento de onda ideal, que faz com que as nanopartículas gerem calor e acabam matando a célula tumoral. Essa técnica se chama terapia fotodinâmica, utilizando nanopartículas de ouro como agente de localização e para fazer também o tratamento do câncer. É uma aplicação que eu gosto muito. Fica aqui, então, uma última informação para a gente entender a importância desses materiais. Estamos chegando ao fim. Sim, a minha parte já está chegando ao fim. Quero agradecer a todos vocês, desejar aí boa sorte nessa etapa final da Olimpíada de Química do Estado de São Paulo. Também gostaria de convidá-los para seguir o Projeto Ensinando nas redes sociais. Será um prazer tê-los aqui, os finalistas da Olimpíada comigo, acompanhando o trabalho, a gente trocando ideia, discutindo e conversando. Meu muito obrigado a todos. Tenham um ótimo semestre, um bom semestre letivo. Espero que todos vocês estejam tendo um bom semestre letivo. Permaneçam se cuidando, se protegendo, usando máscara, lavando as mãos, álcool gel. Cuidem-se nessa pandemia, proteja você e a sua família. E é isso aí. Então tá, um abraço a todos, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz com a participação nesses 2 vídeos e desejo a todos vocês aí bons estudos, que vocês estejam bem ao longo de todo o semestre. Saúde e paz a todos, um forte abraço. Até mais, pessoal.